Você já ouviu falar em um jogo antigo de PC chamado The Theater? Eu acho que não. Provavelmente porque muitas pessoas dizem que esse jogo nem mesmo existe. Veja bem, The Theater é um jogo antigo, lançado há mais ou menos na mesma época de Doom. Hoje, se você conseguir encontrá-lo, está disponível apenas em péssimos CDs de contrabando. E mesmo sendo melhor do que nada, geralmente nem contém o jogo verdadeiro. As cópias que eles dizem ter sido lançadas antigamente e que eram legítimas, vinham com uma capa em branco, com nada mais que um esboço gráfico do que era chamado de O Bilheteiro. Ele é um desenho pixelado de baixa qualidade de um homem branco e careca com grandes lábios vermelhos, vestindo um casaco vermelho por cima de uma camisa branca e calças pretas. Ele não esboça nenhuma emoção, mas algumas pessoas dizem que se você quebrasse o CD do jogo, na próxima vez que olhasse para a capa o veria com uma expressão de raiva no rosto. Mas isso passa despercebido apenas como uma lenda urbana. Na verdade, o que é peculiar sobre The Theater é que na contracapa não há nome nenhum de desenvolvedores, muito menos na descrição do jogo atrás da capa. É simplesmente o bilheteiro e um fundo branco em ambos os lados. Inicialmente, o jogo era conhecido por sua inabilidade de se instalar corretamente. O processo de instalação travava o computador instantaneamente quando o usuário chegava na parte "concordo com os termos de uso". Uma coisa estranha com os termos de uso de The Theater é que sempre onde o nome do desenvolvedor deveria aparecer, era mostrado simplesmente como uma linha branca. De qualquer forma, as pessoas que dizem ter tido uma cópia original do jogo falam que descobriram que para instalar você precisa apenas reiniciar o computador com o CD ainda dentro. Então, eles são solicitados a clicar no "eu concordo" assim que o computador é reiniciado. Assim a instalação continua normalmente. O jogo começa sem nenhuma introdução, apenas com o menu principal, que é um desenho gráfico de um salão de cinema, aqueles que se vê bastante em filmes estrangeiros antigos, visto da rua de uma cidade vazia. O título aparece então 3 opções principais: novo jogo, carregar e opções. Selecionando opções, o jogo trava e fecha. É dito que o carregar não tem nenhuma função, mesmo quando você salva o jogo. Quando clicava, nada acontecia. Portanto, novo jogo era a única coisa que funcionava no menu inicial. Assim que selecionado, você está em uma visão de primeira pessoa. Você aparece no lobby vazio de um cinema, com exceção do bilheteiro, de pé na frente de um corredor escuro, o qual só pode ser assumido que leva até as salas de cinema. Não há nada a ser feito, além de olhar para os pôsteres de filmes ilegíveis e mal desenhados, ou se aproximar do bilheteiro. Assim que o personagem se move até o bilheteiro, uma faixa de som de qualidade ruim toca, dizendo: "Obrigada. Por favor, aproveite o filme", junto com uma caixa de texto dizendo a mesma coisa. Você então anda pelo corredor e a tela fica preta, e logo você está de volta no lobby vazio do cinema, e você faz exatamente a mesma coisa, várias e várias vezes. Enquanto esse jogo parece ser péssimo, algumas coisas peculiares acontecem enquanto você continua jogando. O número exato de vezes que você tem que fazer esse processo de dar o ticket ao bilheteiro e voltar para o lobby vazio até que os eventos estranhos aconteçam é desconhecido. A maioria afirma que é completamente aleatório e poderia acontecer desde a primeira vez que se é entregue o ticket, ou até mesmo depois de 400 vezes. Entretanto, o que acontece perturbou profundamente alguns jogadores. A primeira coisa que acontece é que a tela fica preta e o personagem aparece de volta caminhando em direção ao corredor. A primeira coisa que se nota nesse momento é que o bilheteiro não está presente. Então, o jogador, sem nenhuma outra opção, decide entrar no corredor escuro. A faixa de som e a caixa de texto ainda aparecem mesmo sem o bilheteiro presente. Mas quando o personagem entra dentro do corredor, a tela dessa vez não fica toda preta. Ela vai ficando mais escura, enquanto você vai andando mais ao fundo do corredor. Mas os passos do personagem ainda podem ser ouvidos, como se ele continuasse andando enquanto o jogador aperta a seta para cima no teclado. Aqueles que dizem ter jogado o original falam que se sentiram extremamente desconfortáveis enquanto andavam pelo corredor, como se pressentissem que algo extremamente ruim iria acontecer. Bem, eventualmente o jogador não consegue mais se mover para frente, então não há nada por um certo tempo até uma imagem gráfica descrita como o bilheteiro, só que ao invés de feições tem uma espiral no rosto, aparece e fica diante do personagem.
Os jogadores do jogo original disseram que seus corpos congelaram e seus estômagos se reviraram quando viram a imagem gráfica, que foi apropriadamente chamado de o Homem Cabeça de Espiral. Nada acontece enquanto o Homem Cabeça de Espiral fica na frente do personagem. Então, de repente um barulho estranho e penetrante toca e o jogo trava, com as imagens todas embaralhadas, e continua travado por alguns minutos. Depois, o personagem volta para o lobby repentinamente com todas as imagens e sons do jeito que deveriam estar. O jogo continua normalmente nos próximos ciclos de entrar pelo corredor, com alguns dos jogadores dizendo que o Homem Cabeça de Espiral ficava fazendo breves aparições nos cantos da tela, enquanto um efeito parecido com um uivo tocava de fundo. Depois de um certo tempo de ver o Homem Cabeça de Espiral, é dito que pode ver o bilheteiro andando para frente e para trás. Entretanto, não há animação, são apenas imagens estáticas e gráficas mudando rapidamente de posição pela tela, com a boca e seus olhos em aberto, como se fosse para demonstrar uma expressão de preocupação. Alguns dos jogadores perceberam que o que antes eram posters de filme, agora foram trocados por imagens do Homem Cabeça de Espiral, o que faz com que eles movam o personagem para o outro lado e ir se aproximando do bilheteiro. Então uma faixa de som diferente toca, mas como a caixa de texto não tem nada além de caracteres corrompidos, faz com que seja lá o que estivesse escrito lá ficasse completamente ilegível. Por conta da qualidade extremamente baixa da faixa de som, é muito debatido nesse ponto entre os jogadores o que o bilheteiro realmente fala, mas a maioria concorda que ele diz: nunca alcance os outros níveis. Então, o jogo fica com a tela preta novamente e o personagem se encontra mais uma vez no lobby do cinema. Porém, o bilheteiro não está no seu lugar de costume e o corredor está bloqueado por uma imagem mal desenhada de uma parede de tijolos. Tocar na parede fará com que o jogo trave imediatamente. E isso é a única coisa que dá para fazer. Ninguém sabe o que os outros níveis significam ou como acessá-los. Também é desconhecido por que o Homem Cabeça de Espiral causa tanto medo naqueles que viram ele no jogo. Todas as cópias de The Theater foram perdidas, destruídas ou escondidas durante um bom tempo. Porém, eventualmente uma cópia fora descoberta e espalhada pela internet. Hoje em dia você pode encontrar e baixar com muita facilidade. Mas a parte mais assustadora e bizarra é que os jogadores do jogo original dizem que ocasionalmente conseguem ver o Homem Cabeça de Espiral pelo canto do olho, na vida real.